Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente finalmente vai dar início ao sistema digestório, tá? Vou começar aí o primeiro sistema do corpo humano, ok? Eu dei uma resumida para vocês, então antes de começar o slide, eu peço que vocês peguem um caderno, caneta, para ir anotando, porque eu não escrevi muito, só deixei os conceitos, né? Os conceitos não, os títulos e eu vou explicando. Vamos lá, vamos começar aí com a função. Opa, passei muito. A função do sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? Ele vai digerir o alimento, mas para ficar mais bem explicado, a gente diz que a função é fracionar o alimento, é quebrar o alimento, né? Transformar as macromoléculas, que são moléculas enormes nos alimentos, em micromoléculas, que são as moléculas menores, ok? Sobre a estrutura, né, quais órgãos fazem parte do sistema digestório? Eu botei aqui para vocês, né, os órgãos, as glândulas anexas, tá? Mas se a gente parar para dividir, a gente pode dizer que o sistema digestório ele é formado pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. Quem faz parte do tubo digestório? Na ordem de passagem do alimento, boca, faringe e esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, reto e ânus. Essa ordem é muito importante, tá, gente? É só, como assim, eu sempre falo que os sistemas do corpo são fáceis de ser estudados porque a gente tem, né? Então é só você ir tateando o seu corpo, né? Aqui a boca, o esôfago, e você vai sabendo onde é, né? E as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, tá? As glândulas anexas, elas vão secretar substância para ajudar durante a digestão, tá? Então vamos lá um por um agora, tá? Eu botei aqui para vocês uma explicação. O que é a deglutição? A deglutição é quando você mastiga o alimento, né? E esse ato de engolir é o que a gente chama de deglutição, tá? A boca ali, eu boto o alimento na boca, mastiga, a saliva vem, transforma o alimento num bolo alimentar, né? A gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele é deglutido, ou seja, ele é engolido, né? Passado pela faringe, que está atrás da língua ali, encaminhado para o esôfago, beleza? Só isso. Falando aí por parte, né? Boca e faringe. A boca é onde começa a digestão, né? Os dentes eles vão fazer a digestão mecânica. O que é digestão mecânica? Digestão mecânica é quando o alimento ele é rasgado, ele é amassado, ele é triturado, né? Essa atuação dos dentes aí promove a digestão mecânica, quando o alimento ele é quebrado, tá? E dentro da boca, o alimento vai sofrer a ação aí da saliva, que vai ser secretada pelas glândulas salivares que estão bem aqui embaixo, né? Se você botar a mão aqui na direção da orelha, um pouquinho mais à frente, aqui embaixo do pescoço, você vai sentir as glândulas salivares e vai até salivar um pouquinho. A nossa saliva, tá? Ela tem uma enzima chamada de amilase. Ela vai promover o início da digestão dos carboidratos, que são moléculas enormes para serem quebradas, tá bom? Então ela vai conseguir quebrar. A língua ela é importante porque ela vai misturar. Se você parar para pensar, quando você mastiga, você faz isso tudo. Então só você começar a analisar aí quando você mastigar, você para prestar atenção que você vai entender isso tudo. A língua ela vai misturar o alimento à saliva, né? Que a gente vai fazer o bolo alimentar. A língua ela vai ajudar na deglutição que a gente viu ali em cima, que ela vai empurrar o alimento para a faringe. E o que é a faringe? Bom, a faringe ela é um órgão, né, que vai ser comum entre o sistema digestório e respiratório. E ela vai se abrir para a traqueia para respirar e vai abrir o esôfago para poder passar o alimento, certo? Sobre o esôfago, esse tubão aí, tá, que eu botei para vocês a imagem, abre aspas, real, né, de onde fica o esôfago, ele vai do finalzinho ali da língua, ali atrás da língua, até o início do seu estômago, né? O esôfago ele é um órgão tubular, ou seja, um tubo, né? E além disso ele é musculoso também, tá? Feito de tecido muscular, que vai conectar aí os órgãos que a gente já falou.
O bolo alimentar, como que ele vai chegar até o estômago? Porque o esôfago, ele faz uns movimentos que a gente chama de contrações peristálticas, né? Essas contrações peristálticas, como eu botei na imagem aqui, pelo esôfago ser um órgão muscular, ele tem a capacidade de abrir e fazer com que passe o alimento, né? Muitas vezes a gente acaba sentindo aquele alimento preso na garganta, né? É a ação aí das contrações peristálticas, tá bom? É através disso é por isso também que você pode até comer de cabeça para baixo, que o alimento ele não vai voltar, tá? Existe uma constrição, o alimento passa, aí tem um relaxamento, o alimento desce, depois comprime de novo, tá bom? Sobre o estômago. O que é o estômago? Bom, o estômago ele vai ser um órgão que é dilatado. Ele faz parte do sistema digestório e tá bem aqui embaixo do diafragma. Sabe quando a pessoa fala que levou um soco no estômago, que perde o ar? Então, é o diafragma, né? Uma membrana fininha que tá aí sustentando o seu pulmão, né? Então, os nossos órgãos eles estão todos muito próximos. E o estômago ele tá bem aí embaixo do diafragma. Esse órgão, né, o estômago, dentro dele, o bolo alimentar que a gente engoliu lá depois que teve mastigação, ele vai sofrer a ação de um suco digestivo chamado de suco gástrico. Esse suco gástrico ele é extremamente ácido, né? E ele vai passar, vai ser misturado aí no estômago, graças à atividade muscular desse órgão também, tá? O estômago também é muscular. Quando o bolo alimentar passa para o estômago, a gente chama ele de quimo. Quimo. Então, o bolo alimentar não é mais bolo alimentar, agora é quimo, tá bom? Esse suco gástrico, o que acontece, né? Ele tem aí um componente chamado de pepsina, que vai atuar na digestão das proteínas, tá certo? E tem dentro aí desse suco gástrico, a gente tem uma substância chamada de ácido clorídrico, que vai fazer com que o estômago fique com pH baixo, tá? Então, eu tô tentando pensar uma forma aqui para explicar isso melhor para vocês. Geralmente, o ácido clorídrico, ele não causa irritação na parede do estômago, né? Porque o estômago tem um muco que vai revestir, tipo dentro do nariz, sabe? Assim, um muco que vai revestir ele. Então, tem uma renovação constante de célula dentro do estômago, porque muitas das vezes esse suco gástrico, quando tá muito ácido, né, ele acaba corroendo o estômago. Por isso que quando as pessoas comem chiclete demais, começa a ter gastrite, ó, suco gástrico, gastrite, né? O suco gástrico ele vai sendo produzido, você tá mastigando uma coisa e não tá engolindo. Tá? Quando você mastiga, automaticamente o seu cérebro manda uma mensagem pro estômago falando: opa, libera suco gástrico aí que tá chegando comida. Mas não chega nada, porque se você tá mastigando e não tá engolindo. Então aquele excesso, né, de suco gástrico lá acaba corroendo a parede do estômago, que causa muitos danos. Bora pro próximo. O intestino delgado. Bom, o intestino delgado, ele é a porção mais longa que a gente tem no sistema digestório. E não se espante, porque você tem aí dentro de você mais ou menos de 6 a 7 metros de intestino delgado enroladinho. É isso mesmo, gente. Olha só a imagem ali. Ele tá todo enrolado, né? Ele fica todo emboladinho ali. A gente tem 3 partes no intestino delgado: o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? Essa porção do sistema digestório, o intestino delgado, a gente tem aí uma absorção de nutrientes e o fim da digestão, tá? Então, anota isso aí, tá? O órgão, intestino delgado, é responsável pela maior parte do processo de digestão, porque é lá que acontece a absorção de nutrientes, não é no estômago como vocês estavam pensando e como todo mundo pensa. A primeira parte aí do intestino delgado, que é o duodeno,
nele, o quimo que veio lá do estômago, lembra? Ele vai sofrer a ação aí de um outro suco. Agora é o suco pancreático, tá? Que vem lá do pâncreas. A bile, sabe quando você... Gente, desculpa, você é inoportuna. Mas sabe quando você às vezes tá passando mal e acaba vomitando, né? Enfim, e sai meio esverdeadinho? Eu sei que é nojento, mas faz parte do corpo, gente. Eu tenho que explicar. É a bile, né? A bile tá lá no nosso sistema digestório, né? E ele também vai participar aí da digestão, né? Que acontece no nosso intestino. Enfim, voltando. O quimo, que veio do estômago, vai sofrer a ação do suco pancreático, da bile e de outras secreções. E vai acontecer o quê? As enzimas vão ser quebradas, vão atuar aí nas proteínas, certo? A bile, que é produzida lá no fígado, quando você não tá muito bem do fígado, que eu acabei de falar essa coisa meio nojentinha, ela vai facilitar a digestão de lipídio, tá certo? Então, voltando para resumir, no duodeno, o quimo que vem do estômago vai sofrer a ação do suco pancreático, da bile e de outras secreções do próprio intestino delgado, tá certo? O que acontece nesse momento? Todos esses elementos vão atuar nas proteínas dos alimentos lá que você comeu. Já a bile, ela vai ajudar no quê? Vai facilitar a digestão de lipídios, que são as gorduras. Beleza? Essa imagem que eu botei aqui também no intestino delgado são as vilosidades e as microvilosidades, tá? É a parte interior aí do jejuno e do íleo, que tá no finalzinho do intestino delgado. Essas vilosidades, que são essas ondinhas, elas são as dobrinhas, né, do revestimento do intestino e vão ajudar na absorção, tá? Elas são extremamente importantes para a absorção dos nutrientes. Partindo para o intestino grosso, que é o último, vocês devem estar dando graças a Deus, né, que eu tô falando a beça. Ele não é tão grande, tá? Ele tem mais ou menos 1,5 m, 1,5 m e pouquinho de comprimento. Ele vai absorver a água e vai formar a massa fecal, chamando o cocô, né, as fezes, de um nome muito lindo, massa fecal. Gravem esses nomes que são muito importantes. Além disso também, né, o intestino ele vai se dividir em três, assim como o delgado, o grosso também se divide em três. Agora no grosso a gente tem o seco, o cólon e o reto. Gente, isso tudo tem no livro de vocês podem acompanhar as imagens pelo livro também, tá? Lá no seco, que é a primeira parte do intestino grosso, a gente tem uma projeção que não serve assim, gente, pra nada, né? É o apêndice. E ela geralmente inflama do nada, que a gente chama aí de apendicite. Muitas pessoas retiram o apêndice por conta dessa inflamação. Já o reto, né? Falando do reto, é um canal estreito, também chamado de canal que se abre aí para o exterior do ânus, tá? Por onde as fezes vão ser eliminadas. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Anotem direitinho. Valeu. Abraços. Qualquer coisa, pode perguntar. Desculpa aí as coisas meio nojentas, mas faz parte do corpo, galera. Abraço.